Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Luz da Fé. Hoje, quero aprofundar uma mensagem que talvez você já tenha ouvido em nossos shorts, mas que é tão poderosa que merece toda a nossa atenção. É uma verdade que pode transformar a sua perspectiva sobre os desafios da vida e sobre o seu próprio valor. Você já se sentiu sobrecarregado? Já pensou que precisa ser forte o tempo todo? Que a sua vitória depende unicamente do seu esforço, da sua capacidade, ou de tudo o que você já fez ou deixou de fazer? Muitas vezes, a vida nos impõe essa pressão, e nós mesmos nos cobramos de forma exaustiva. Mas e se eu te dissesse que a sua verdadeira vitória, a sua capacidade de superar, de prosperar e de viver em plenitude, não está fundamentada em quem você é, nem no que você fez? E se ela estiver, na verdade, em alguém muito maior e no que ele já realizou por você? Essa é a essência da nossa mensagem de hoje. Você vai conseguir, não por quem você é, nem pelo que você fez, mas por quem Jesus é e pelo que ele fez. Confie, ele já venceu. Prepare-se para uma jornada de fé e libertação, onde vamos desvendar essa verdade transformadora e entender como ela se aplica à sua vida hoje. Fique conosco até o final, porque a revelação dessa verdade pode ser o divisor de águas que você tanto busca. É muito comum em nossa sociedade sermos bombardeados com a ideia de que somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso e pela nossa felicidade. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa força de vontade e as nossas conquistas são os pilares sobre os quais construímos a nossa vida. E, de fato, o esforço e a dedicação são importantes. A Bíblia mesma nos exorta a sermos diligentes e a fazermos a nossa parte. No entanto, há uma linha tênue entre a responsabilidade pessoal e a armadilha da autossuficiência. A autossuficiência nos leva a crer que somos a fonte de todas as nossas soluções. Ela nos impulsiona a carregar fardos pesados demais, a lutar batalhas que não são nossas e a buscar uma perfeição inatingível. Quando caímos nessa armadilha, o resultado é quase sempre o esgotamento, a frustração e muitas vezes a culpa. Sentimos-nos inadequados quando as coisas não saem como planejado, porque atribuímos o fracasso à nossa própria insuficiência e não às circunstâncias ou à soberania divina. Quantas vezes você já se viu pensando: se eu fosse mais inteligente, eu conseguiria. Se eu tivesse mais força de vontade, eu venceria. Se eu tivesse feito diferente no passado, minha situação seria outra. Essa mentalidade, embora pareça motivadora à primeira vista, pode se tornar uma prisão. Ela nos prende a um ciclo vicioso de performance e aprovação, onde o nosso valor é medido pelo nosso desempenho e não pela nossa essência. E o que acontece quando falhamos? A autossuficiência nos deixa sem chão. Se a nossa vitória depende exclusivamente de nós, então o nosso fracasso também é inteiramente nossa responsabilidade. Isso gera um peso insuportável, uma ansiedade constante e um medo paralisante de não sermos bons o suficiente. É nesse ponto que a mensagem do nosso short se torna um bálsamo para a alma cansada. A boa notícia, a verdade libertadora que o nosso short proclama, é que a sua vitória não está fundamentada em você, mas em Jesus. Não é sobre quem você é, com todas as suas imperfeições e limitações, nem sobre o que você fez, com todos os seus erros e acertos. É sobre quem Jesus é, em sua perfeição e divindade, e sobre o que ele fez, em sua obra redentora na cruz. Essa é a essência do Evangelho, a graça. A graça é o favor imerecido de Deus. É a compreensão de que, enquanto nós éramos pecadores e incapazes de nos salvar por nossos próprios méritos, Cristo morreu por nós. Ele não esperou que nos tornássemos perfeitos, que fizéssemos tudo certo, ou que alcançássemos um determinado nível de santidade. Ele nos amou e se entregou por nós, enquanto ainda estávamos em nossa condição mais vulnerável. Pense na magnitude disso. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro sem mancha, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas fraquezas e as nossas condenações. Ele não apenas nos perdoou, ele nos deu uma nova identidade. Em Cristo,
Somos feitos justos, santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. A vitória que Ele conquistou na cruz e na ressurreição é a nossa vitória. Ele já venceu a morte, o pecado e todo o poder do inimigo. E essa vitória é transferida para nós pela fé. Isso não significa que não teremos lutas ou desafios. A vida neste mundo caído ainda nos apresentará obstáculos. Mas a diferença é que não lutamos sozinhos, nem com as nossas próprias forças. Lutamos a partir de uma posição de vitória. A batalha já foi vencida na cruz. Nosso papel é confiar, descansar e andar na autoridade que nos foi dada em Cristo. É entender que, mesmo quando nos sentimos fracos, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque não somos nós que agimos, mas o Espírito de Cristo em nós. Agora que compreendemos que a nossa vitória não depende de nós, mas de Jesus, a pergunta que surge é: como vivemos essa verdade no dia a dia? Como aplicamos essa revelação em nossas lutas, em nossos medos e em nossas incertezas? Viver a partir da vitória de Cristo é um processo de fé e de rendição contínua, que envolve algumas atitudes fundamentais. Primeiramente, confie. A palavra confie no short é crucial. Confiar significa descansar. Significa entregar as suas preocupações, os seus fardos e as suas ansiedades nas mãos de Jesus. É crer que Ele é fiel para cumprir suas promessas, que Ele tem o controle de todas as coisas e que seus planos para você são de bem e não de mal. Confiar não é ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus em meio a eles. É saber que, mesmo que o cenário pareça desfavorável, a última palavra pertence a Ele, e Ele já venceu. Em segundo lugar, conheça a palavra. A Bíblia é a nossa bússola, o nosso manual de instruções para viver a vida cristã. É nela que encontramos as promessas de Deus, os exemplos de fé e os princípios para uma vida vitoriosa. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais a sua mente é renovada e mais você compreende a magnitude da obra de Cristo. Versículos como Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Deixam claro que a nossa capacidade vem dele. Terceiro, renda-se e sirva. A mensagem de João Batista, que ele cresça e eu diminua, é um convite à humildade. Quando nos rendemos à vontade de Deus, abrimos espaço para que Ele opere em nós e através de nós. E ao nos rendermos, somos capacitados a servir. O serviço ao próximo, a dedicação ao reino de Deus, é uma expressão prática da nossa fé e da nossa gratidão pela vitória que nos foi dada. Não servimos para sermos salvos, mas servimos porque fomos salvos e porque a vitória já é nossa. Quarto, busque a comunhão. Não fomos feitos para viver a fé isoladamente. A comunhão com outros irmãos em Cristo, na igreja local, é fundamental para o nosso crescimento e para o nosso encorajamento. É no corpo de Cristo que somos edificados, exortados e fortalecidos. Compartilhar as lutas e as vitórias com outros crentes nos lembra que não estamos sozinhos e que a fé coletiva nos impulsiona. Querido amigo, querida amiga, que essa mensagem tenha penetrado profundamente em seu coração. Lembre-se, você vai conseguir. Não por quem você é, nem pelo que você fez, mas por quem Jesus é e pelo que Ele fez. Ele já venceu. Essa é a sua verdade, a sua identidade em Cristo. Não se deixe mais aprisionar pela culpa, pela ansiedade ou pela necessidade de provar o seu valor. Descanse na vitória de Jesus. Confie nele de todo o seu coração. Permita que essa verdade liberte você para viver uma vida de propósito, paz e alegria, sabendo que o seu sucesso e a sua capacidade de superar vem de uma fonte inesgotável, o amor e o poder do nosso Salvador. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe conosco qual foi a parte que mais falou com você. Qual desafio você está enfrentando e que essa mensagem te ajudou a ver de uma nova forma. Não guarde essa verdade só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança hoje. Alguém que talvez esteja se sentindo sobrecarregado e precisando de um lembrete de que a vitória já está garantida em Jesus.
Se você ainda não é inscrito no canal Luz da Fé, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e shorts, que são feitos com muito carinho para edificar a sua fé.